Olá, hoje é quarta-feira, 15 de janeiro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Condomínio Marisa Letícia, no Brás, em São Paulo, pode ser um dos últimos construídos pelo programa Minha Casa, Minha Vida Entidades. O carnaval vai ser de festa e luta para os professores de todo o Brasil. Eles vão entrar na folia com os blocos carnavalescos em defesa do novo Fundeb. Crise hídrica no Rio de Janeiro revela o desmonte da SEDAI. O sonho da casa própria virou realidade para os moradores do condomínio Marisa Letícia, na região central de São Paulo. Centenas de famílias que há anos lutam em defesa do projeto já receberam as chaves dos apartamentos. Acompanhe na reportagem de André Gianocari. Hoje começa um novo ciclo na vida do Mauro e da Débora. O casal finalmente se mudou para o condomínio Marisa Letícia, na região do Brás, no centro de São Paulo. Gratidão e vitória da chave do nosso cantinho, da saída do aluguel, que cada vez é mais difícil de pagar. Ao chegar ao condomínio, a Débora lembrou da mãe, que faleceu no Natal. Essa vitória também é dela, né? A gente chegou, minha mãe, quando eu comecei no movimento, na ULCM, eu não estava com meu esposo e minha mãe foi comigo desde o primeiro dia da reunião. O conjunto habitacional, que leva o nome da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, foi concretizado por meio do Minha Casa Minha Vida Entidades, programa criado no governo do ex-presidente Lula e representa a luta dos movimentos de moradia. No ano de 2000, a União dos Movimentos de Moradia da Grande São Paulo Interior estava numa jornada nacional de luta pela moradia. E dentro da jornada sempre haverá as ocupações. A ULCM, né, ela é filiada à União dos Movimentos de Moradia e nós fizemos um levantamento, né, enquanto movimento da área central, de algumas áreas, né? E a gente acabou achando esse terreno e a CDHU naquele momento dizia, olha, esse terreno não é meu, é do governo federal. E com muita insistência, em 2000, chegando até 2019, deu quase 13 vezes as ocupações, né? Algumas vezes a gente fomos reintegrado, algumas vezes, enfim, fomos para a delegacia, algumas vezes fomos ameaçados, enfim, a gente foi resistindo todo esse tempo, né? O condomínio possui 3 prédios, que estão prontos para receber 245 famílias. Cada apartamento tem 5 cômodos. Pelo menos 30 famílias já estão morando aqui no condomínio Marisa Letícia. E nossa reportagem vai conhecer o morador do apartamento 91. Será que ele está em casa? Olá, Jefferson, você? Dá licença. Como é que tá a casa nova aqui? Tô bem, tô feliz. Mudei dia 11. Começo da semana. Começo da semana. Tava ansioso já, com a demora, mas tô aqui. Animado com a casa nova, o Jefferson pretende morar com o filho de 11 anos. Eu já tô no movimento há 13 anos participando. Minha mãe também já mora já há 12 anos no empreendimento dela. E agora chegou a minha vez aí, a minha hora chegou e eu estou muito feliz. Justamente o Minha Casa Minha Vida Entidades, que atende famílias com renda mensal de até R$ 1.800, está ameaçado pelo governo Bolsonaro, que cortou mais de 40% do orçamento destinado ao programa. A medida vai impactar no déficit habitacional do país, que ainda é alto, de quase 8 milhões de moradias. A gente está vivendo um momento em que não tem uma política nacional para habitação, não temos uma política estadual aqui em São Paulo e não temos uma política municipal. A lacuna é muito grande. Extinguiram o Ministério das Cidades, né? E interromperam todo um processo de construção de uma política nacional de desenvolvimento urbano, de uma política nacional de habitação. Isso é muito grave no Brasil, considerando que a habitação ela é uma necessidade básica. Infelizmente, nós estamos com um governo Bolsonaro que não nos representa e que tentando aí, né, tirou todo esse direito das pessoas de baixa renda. A nossa intenção é continuar a luta. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu hoje suspender a aplicação do juiz de garantias prevista na lei anticrime.
O modelo de juiz deveria entrar em vigor no próximo dia 23, mas Toffoli suspendeu a eficácia da lei por 180 dias a partir de 24 de dezembro de 2019, data da publicação da nova legislação. O uso do novo sistema ficará condicionado à organização dos tribunais ou ao prazo máximo de 6 meses. Em alguns casos, porém, Toffoli suspendeu indefinidamente a aplicação da lei. Casos de violência doméstica, homicídios, casos do Tribunal do Júri, processos criminais de natureza eleitoral e processos que se iniciaram em tribunais como o próprio STF. Toffoli tomou uma decisão temporária em 3 ações contra a criação do juiz de garantias. A decisão está valendo, mas ainda deverá ser analisada pelo plenário do Supremo. Além disso, o ministro renovou o funcionamento do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que estuda o tema até 29 de fevereiro. O juiz de garantias é aquele que, durante a investigação sigilosa de um crime, vai receber os pedidos de medidas mais invasivas contra os direitos fundamentais de um investigado. A ideia do Congresso, ao aprovar a medida, foi evitar abusos como os cometidos pelo então juiz Sérgio Moro durante a Operação Lava Jato. Teve tiro e bombas de gás em mais uma ação da Polícia Militar na Cracolândia, na região central de São Paulo. As imagens mostram o estado em que ficaram as ruas da região. A versão da PM é de que foi chamada ao local para reprimir o tráfico de drogas e que precisou reagir porque foi recebida com violência. A polícia informa que apreendeu drogas, prendeu 6 pessoas e um policial foi baleado na perna. Mas pelas redes sociais, moradores da região divulgaram cenas gravadas para denunciar a truculência da ação dos PMs. Um internauta chegou a chamar a ação de tortura. A cidade de São Paulo gera cerca de 5 mil toneladas de lixo reciclável todos os dias e o descarte, muitas vezes, não é feito de maneira correta. São mais de 2.000 catadores de resíduos espalhados pela cidade que fazem grande parte do trabalho de coleta desses materiais. Um aplicativo promete facilitar a vida desses catadores e das pessoas que não sabem onde descartar todo esse lixo. Confira na reportagem de José Eduardo Bernardes, do Brasil de Fato. Os catadores de lixos recicláveis e a população geradora desses resíduos agora estão mais conectados. O coletivo Pimp My Carroça, responsável por reformar e customizar os veículos de catadores, criou o aplicativo Cataqui. Com ele é possível contratar um carroceiro e agendar a retirada dos materiais. O Pimp My Carroça, o aplicativo Cataqui, melhorou 100% para os catadores e catadoras aqui da capital de São Paulo. Para o cliente ter a noção dos catadores como trabalho dos materiais de resíduos na cidade. Você tem ideia? Então, através desse aplicativo, fica mais fácil de chamar o catador, porque antes tinha esse problema de separar materiais, jogar nas ruas, nos rios, para poder poluir o ambiente. Então, pela função do aplicativo, deu mais qualidade para os catadores e catadoras ficar mais próximos. Essa conexão, ela provê não só renda, mas também uma aproximação desse trabalhador, desse prestador de serviço com a sociedade, que de outra forma isso não aconteceria. O aplicativo Cataqui foi criado em São Paulo, mas já ganhou o país e está presente em pelo menos 530 cidades do Brasil. Apesar do crescente uso, o estigma contra esses trabalhadores ainda se mantém e o catador muitas vezes não é visto como um prestador de serviço. Quando o catador é chamado, a catadora, tem vezes que vai pegar um material, um guarda-roupa, pegar umas roupas, ou pegar algum material que recicla, talvez, eles querem dar em troca doações. Assim, o catador não depende de doações, o catador não depende só de comida. Então, sem sair, dependendo da cobrança, tem muitas vezes o material que você vai cobrar, não vale a pena o material que você vai vender. Dá R$2, R$3, tem que andar 4, 5 quilômetros para você ganhar R$2, R$3, muitas vezes não compensa. O trabalho dos profissionais que atuam no mercado de recicláveis sempre foi invisível. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, via isso como uma função de uma outra pessoa e não nossa. Todos nós somos responsáveis pela geração de resíduos, É um convite para a sociedade assumir esse papel que é nosso enquanto sociedade, fazer o descarte adequado dos resíduos e aproveitar também fazer a inclusão desses prestadores de serviço que faziam sustentabilidade na prática muito antes de ser um tema que estava na moda. Nas manifestações que levaram ao golpe contra a presidenta Dilma em 2016, tinha gente que dizia que queria o Brasil de volta. Mas de que Brasil falavam? Se era o Brasil das filas do INSS, a meta foi alcançada, porque elas retornaram com força total. A análise do comentarista político João Caires.
eu me recordo, todo mundo deve se recordar, que os grandes canais de televisão, jornais, publicavam todos os dias a ineficiência do INSS, né? Querendo fazer uma crítica ao funcionalismo público, porque existia filas e mais filas, né? Existiam filas demais e não se resolvia, o governo resolvia. Então essa foi uma tarefa dada ao então ministro Luiz Marinho no governo do ex-presidente Lula. Marinho cumpriu a tarefa com louvor, acabou o problema, em especial para aposentadorias. Quem não se lembra que as pessoas pediam para advogados da entrada na aposentadoria e levavam anos, 2, 3, 4 anos para a aposentadoria sair? Com essa decisão do governo Lula e com o ministro Luiz Marinho à frente do Ministério da Previdência Social, acabou-se as filas. E aí, bastava você chegar no INSS com os documentos regularizados, a sua aposentadoria saía na hora, você passava a receber a partir do mês seguinte. Ou seja, tinha se solucionado um grave problema, que não só em relação às aposentadorias, mas também ao salário maternidade, ao benefício de prestação continuada, o BPC. E olha o que está acontecendo hoje no Brasil. 2 milhões de pessoas estão na fila. Desde o ano passado não se resolve. Existe uma lei que o INSS tem que cumprir o prazo em 45 dias. E aí o responsável pelo INSS, pela Previdência, está dizendo que não há problema, que as pessoas vão receber o dinheiro, inclusive corrigido caso demore demais. Ou seja, a pessoa fica sem receber esse tempo todo e o cara diz que não tem problema. Olha aonde nós chegamos. E o pior, o governo Bolsonaro quer privilegiar os militares, quer colocar 7 mil militares da reserva, que já recebem um salário por estarem na reserva, inclusive o salário dele, de quando ele estava na ativa, e pagar 30% a mais para que ele possa ir para o INSS ajudar a acabar com as filas. É chamar a gente de idiota. Até porque, nada contra esses militares, eles vão ter que ser treinados. E o grave problema do INSS é porque muita gente se aposentou e o governo não repôs, não abriu concurso público e não contratou pessoas para fazer o atendimento ao público em geral. Por isso esse caos, é um governo sem rumo, não tem proposta de governo, não sabe administrar. O senhor Paulo Guedes, que agora inclusive é o ministro responsável também, porque eles acabaram com o Ministério da Previdência Social, um ministério enorme, cheio de coisas para fazer, não tem resposta. E agora vem com essa proposta que não tem nada a ver, como trazer militares da reserva para trabalhar no INSS. Os militares têm uma outra tarefa, e se estão na reserva porque tem a tarefa ainda de estar contribuindo com as Forças Armadas. E aí vão receber 30%. Não seria mais lógico o governo abrir concurso, contratar pessoas e pagar salários, porque tem muitas pessoas desempregadas, com isso contribuiria também com a redução do nível de desemprego no Brasil, até porque boa parte desses militares tem salários altos e se pagar 30% pagaria muito mais do que a maioria dos funcionários do INSS recebe, e assim teríamos um serviço de qualidade. Lamentável, um governo sem rumo que realmente está trazendo aquele Brasil de volta, aquele Brasil que a gente não queria mais, o Brasil das filas, o Brasil das doenças, o Brasil da fome, o Brasil do século retrasado, o Brasil onde crianças trabalhavam 16 horas por dia, onde trabalhadores não tinham direitos. É esse o governo Bolsonaro. Água, um bem básico e necessário a todos. Mas como se diz no Rio de Janeiro, a empresa que está na mira da privatização deu ruim. Por quê? A gente já conta para você. O seu jornal volta num minuto. Bom, antes, boa noite para todo mundo que nos acompanha através das redes sociais. Antes de começar a ler os comentários, eu quero primeiramente mandar um abraço para o nosso novo membro no YouTube, o João Bergamo. Seja bem-vindo, João. Bom, agora eu vou ler o comentário da Roseli Almeida. Minha Casa Minha Vida era a única oportunidade do povo de baixa renda conseguir um imóvel e sair do aluguel.
triste com este retrocesso. A Sônia Rodrigues, esses desgoverno não me representa. Bom, continue participando pela companhia e não perca também que daqui a pouquinho, 7h45 da noite, entrevista exclusiva que o ex-presidente Lula concedeu à TVT. Não percam. Daqui a pouco eu volto com mais notícias e informações aqui no seu jornal. No Rio de Janeiro, chega a 69 o número de bairros atingidos pela contaminação da água distribuída pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos, que está na mira da privatização. A SEDAI, que já teve cerca de 15 mil trabalhadores, hoje opera com 5 mil e deve perder ainda mais funcionários caso seja vendida. A reportagem é de Viviane Nascimento. A contaminação por geosmina, substância resultante do acúmulo de algas, fez com que a água distribuída à população chegasse turva, com cheiro e gosto de terra, desde os primeiros dias do ano. Os funcionários da SEDAI acreditam a crise hídrica ao desmonte da companhia, que demitiu em massa nos últimos anos, inclusive profissionais ligados ao monitoramento da qualidade da água. Com essa demissão em massa, que não foi só 54, foi 70, inclusive por justa causa alguns quadros históricos na empresa, até por justa causa foram demitidos, e hoje a gente vê que eles estão fazendo muita falta. Inclusive 5 analistas de qualidade, pessoas, doutores na matéria, que quando estavam na empresa nunca deu esse problema. Inclusive a SEDAI já abriu 3 PDVs. Agora mesmo, semana passada, nós fomos surpreendidos, numa crise dessa, que a gente não sabe até onde vai dar, foi aberto, estendido mais um PDV. Ao invés de estar deixando os trabalhadores que têm essa memória técnica dentro da empresa, pelo contrário, estão querendo que os trabalhadores saiam. Não é a primeira vez que o atual presidente da companhia, Hélio Cabral, tem um nome associado a um desastre ambiental. Ex-conselheiro da Samarco, ele chegou a ser investigado pelo rompimento da barragem Mariana em 2015. Agora, circula em carro blindado, temendo retaliações pela situação da SEDAI. O governador Wilson Witzel havia prometido não privatizar a companhia. Nós vamos trabalhar para modificar a lei de recuperação fiscal e tirar a SEDAI dessa exigência de venda, de privatização. Mas agora parece ter mudado de ideia. A venda da SEDAI foi uma das condições aceitas pelo ex-governador Luiz Fernando Pezão ao assinar o regime de recuperação fiscal no auge da crise financeira do Estado em 2017. O projeto de recuperação fiscal impôs essa condição, mas ela não é necessária para solucionar os problemas do Estado. Temos, por exemplo, a Lei Candir. Existe previsão para que os estados sejam indenizados pela parcela de ICMS que deixaram de receber nas exportações de produtos brasileiros. Isso significa um montante de 40 bilhões de reais, valor muito maior do que se pretende com a SEDAI. Uma outra dimensão também que é importante lembrar é que o novo marco do saneamento, que foi aprovado no Congresso Nacional, ele estimula o processo de privatização do setor de saneamento, né, a concessão do setor. Então, a negociação em torno da privatização da SEDAI está no meio de todas essas questões, tanto do regime de recuperação fiscal, que não é bom para o Rio, quanto do novo marco regulatório do saneamento. A discussão em torno da privatização da SEDAI não é uma novidade. Pelo menos desde a década de 90 que os trabalhadores vêm resistindo a esse projeto, atuando no legislativo, no judiciário e nas ruas. Essa é uma batalha longe de terminar. Já falei com vários deputados, eles já se prontificaram no retorno dos trabalhos na Alerj, ser pedida essa CPI para investigar a fundo o que está ocorrendo com a SEDAI. A instalação de uma CPI da água, que tem que vir muita coisa à tona. Muita coisa à tona. Esse montão de extraquadro que está dentro da SEDAI, a terceirização desenfreada
E os quadros técnicos, pessoa altamente experiente, sendo demitida, sendo jogada para escanteio, como fosse uma mercadoria que já está com seu prazo de validade vencido. O Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que financia escolas e creches públicas com mais de 153 bilhões de reais por ano, deixará de existir em dezembro. Até lá, deputados e senadores precisam aprovar um novo Fundeb e em Brasília, o tema terá destaque no Carnaval do Bloco da Educação. Veja na reportagem de Camila Piacese. O carnaval deste ano vai rimar com a educação. Os professores vão botar os blocos Carnaval da Educação nas ruas das cidades para defender a aprovação no Congresso Nacional do novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, para que seja permanente e com mais recursos para melhorar a educação pública no país. O carnaval é uma festa popular e nós queremos que a população, de modo geral, venha para o Bloco da Educação defender a educação pública. Mas vamos montar o Bloco da Educação, vamos para as ruas mostrando que a educação pública tem que ser respeitada e precisamos de mais investimento, que é o que a nossa juventude, as nossas crianças, enfim, toda a população tem direito garantido na Constituição, que é educação pública de qualidade, gratuita. A proposta de emenda à Constituição PEC 65, que garante o Fundeb permanente, já foi aprovada na Comissão de Educação do Senado Federal. Agora, a CUT luta para aprovação o mais rápido possível em 2 turnos no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados. Olha, nós estaremos junto com a CNTE, conversando com prefeitos para que eles possam pressionar deputados e ir nas ações dentro do Congresso para que seja aprovada. A PEC está no Congresso tramitando e nós, da Central Única dos Trabalhadores, iremos apoiar a sua aprovação. Para os professores, a educação não conseguirá viver sem o Fundeb. Muitas creches e escolas públicas vão fechar as portas e aumentar a exclusão escolar. Certamente nós teremos aí municípios que não terão a educação como prioridade e claro que teremos o risco de termos escolas ou fechando uma precarização absurda, que será a ausência de qualidade, de condições de trabalho, de atendimento, de merenda escolar, de transporte onde é necessário, e isso vai dificultando a permanência dos nossos alunos na escola. Porque ele é responsável tanto pelo desenvolvimento da educação, a valorização dos profissionais da educação, mas também é um fundo essencial para combater as desigualdades socio-regionais do nosso país, que é tão desigual, e que este fundo ajuda aos municípios e aos estados a valorizarem trabalhadores e melhorarem a qualidade do ensino público. Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal subiram 85% no ano passado. O número deixa claro uma coisa: a falta de ações do governo Bolsonaro em proteger as florestas do país. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que de janeiro a dezembro do ano passado, as áreas derrubadas na Amazônia Legal passaram de 9 mil quilômetros quadrados, um aumento de 85% em relação a 2018. Só no Pará, os alertas de desmatamento subiram 120%. Já no Mato Grosso, a alta foi de 75%. O desmatamento e as queimadas na Amazônia provocaram duras críticas ao governo Bolsonaro, que, entre outras medidas, desmontou órgãos de fiscalização ambiental e apoio à atividade de ruralistas na região. Até uma campanha mundial foi criada em defesa da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. A década de 2010 foi a mais quente da história. O ano mais quente de todos os tempos foi 2016 e o segundo, 2019. A informação foi divulgada hoje pela NASA e pela National Oceanographic and Atmospheric Administration. De acordo com os pesquisadores, o aquecimento do planeta tem sido causado em grande parte pelas emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis. Em relação ao período entre 1951 e 1980, as temperaturas médias globais da superfície do planeta em 2019 foram quase 1 grau acima da média. Veja agora como fica o tempo nesta quinta em São Paulo e outras cidades. Temperatura elevada nesta quinta-feira em São Paulo, com sol entre algumas nuvens durante o dia. Máxima de 31 graus e mínima de 22. Chove de forma isolada. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo.
Mesma situação em São Bernardo do Campo. Calor, sol e aumento de nuvens no decorrer do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 31 e mínima de 22 graus. Em Mogi das Cruzes, temperatura elevada com variação de nuvens pela manhã e sol. Previsão de pancadas de chuva isoladas. Máxima de 31 graus e mínima de 20. Já em Brasília, tempo parcialmente nublado com aberturas de sol ao longo desta quinta, com chuvas periódicas a partir da tarde. Máxima de 30 e mínima de 20 graus. O Papa Francisco nomeou hoje uma mulher como subsecretária de Estado do Vaticano, que é o escritório central do governo da Igreja Católica. A advogada italiana Francesca Di Giovanni, de 66 anos, administrará a secretaria que coordena as relações da Santa Sé com a ONU e diversas outras organizações internacionais. Francesca, que trabalha há 27 anos no Vaticano, é a primeira mulher a ocupar um cargo de gerência na Secretaria de Estado. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou hoje a resolução do impeachment contra o presidente Donald Trump. A resolução que dá continuidade ao processo passou com 228 votos a favor e 193 contra. As denúncias serão enviadas ao Senado para que seja dado início ao processo de julgamento nos próximos dias. Trump é acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso por ter pressionado o governo da Ucrânia a investigar o democrata Joe Biden e seu filho Hunter e tentar impedir o depoimento na Câmara de atuais e ex-colaboradores durante a montagem do processo de impeachment. O impeachment de Trump somente será aprovado com os votos de 2/3 do Senado, ou seja, 66 parlamentares. A composição do Senado favorece o presidente, porque os republicanos somam 53 votos, mas 3 já indicaram que votarão pelo impeachment ou se absterão. Os democratas totalizam 45, têm garantidos os 2 votos de independentes e podem ter os 3 dissidentes. Você já ouviu falar em mandato coletivo? Já já o seu jornal explica o que é e como ele pode ganhar destaque nas eleições de 2020. A gente volta rapidinho, um minutinho. Pessoal, de volta com os comentários, eu vou ler agora do Paolo Cavalcante. Que horror isso! Água suja o povo não merece. E eu quero mandar um abraço também para um novo membro do nosso canal no YouTube, que é o Alexandre Teles. Alexandre, seja bem-vindo, viu? Agora eu leio o comentário do Cícero Ângelo. É uma pena o Brasil ter regredido tanto. E daqui a pouco eu volto com mais comentário. E vale lembrar que daqui a pouquinho tem a entrevista, né, que o ex-presidente Lula concedeu à Rede TVT, que vai contar com os jornalistas Juca Kfouri, José Trajano e Thalita Galli. Não percam, 7h45 da noite. E daqui a pouco a TVT vai exibir uma entrevista com o ex-presidente Lula. Um papo com os jornalistas Juca Kfouri, José Trajano e Thalita Galli. Lula mostrou por que foi e continua sendo o melhor presidente que o país já teve. Na entrevista exclusiva que concedeu à TVT, Lula fala sobre um projeto de reconstrução do país e aponta soluções. Mas o ex-presidente também se mostrou indignado diante dos ataques constantes do governo Bolsonaro, que retiram direitos conquistados há décadas pelos trabalhadores. Na década de 50 e de 60, tinha muitas mulheres que trabalhavam em casa. Pegava nessas fábricas de costura, pegava roupa, short, camiseta, cobertor para costurar em casa. Costurava para fora. Costurava para fora. No final do mês não ganhava nenhum salário mínimo. Se ficasse doente não tinha nenhum benefício, não tinha férias, não tinha descanso, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha nada. Nós brigamos que nem uns malucos para dar direito a essa gente. E eles agora tiraram tudo isso, querem que as pessoas voltem a trabalhar, achando que um cara que está entregando pizza de bicicleta é empreendedor. Sabe, então, gente, sabe o que acontece? Não pode tratar o povo como se fosse palhaço.
A entrevista com Lula vai ao ar daqui a pouco, coladinho ao seu jornal. Imperdível. Já conhecido em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, o mandato coletivo pode ser a grande novidade das eleições de 2020 em diversas metrópoles brasileiras, inclusive na região do sul do país. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Em Porto Alegre já começou a circular na imprensa e nas redes sociais que um coletivo de pessoas irá disputar a mesma vaga para vereador e depois irão se revezar ao longo do mandato. A dúvida é: isso funciona? Eu acho que os mandatos coletivos eles são uma resposta, numa tentativa de resposta ao enfraquecimento dos partidos políticos, né? Quando os partidos se fragmentam e se tornam meio que eles se oligarquizam, né, com algumas grupos controlando esses partidos, tá? Eles perdem a sua característica de representação do conjunto da população, do conjunto dos eleitores. Eu espero que essa é uma modalidade que vá sendo construída. Não é uma coisa tão simples, tem que ter muita identidade entre as pessoas têm que se colocar previamente essa questão. Mas eu acho que é um bom começo iniciar esse debate aqui em Porto Alegre. Na noite desta quarta, o Comitê em Defesa da Democracia Gaúcho, formado a partir do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, realizou um debate no Clube de Cultura, com intelectuais e integrantes dos movimentos sociais, para debater se o mandato coletivo será viável na capital gaúcha. Eu acho que o Comitê pela Democracia está tomando uma iniciativa muito importante, né, de iniciar esse debate aqui na nossa cidade, né, porque a gente vive hoje um quadro político, né, onde há uma hegemonia de um determinado tipo de pensamento, um pensamento político altamente excludente, né, onde não possibilita a presença de negros, LGBTs, de jovens, de periféricos. Eu acho que são duas coisas ao mesmo tempo. É tanto uma oportunidade de dialogar, tanto com quem está aqui, quanto com quem vai nos acompanhar pelas redes sociais, mas é também uma oportunidade de aprender, né? Se desafiar a construir um mandato e uma candidatura coletiva é tu não seguir aquilo que está imposto e colocado na sociedade. Então aqui eu vim também com o objetivo de ouvir, de aprender e da gente construir em conjunto os caminhos para enfrentar aí os desafios de 2020. Coerente com o seu estilo errante de governar, Jair Bolsonaro mudou de ideia mais uma vez. Depois de anunciar a intenção de dar subsídio à conta de luz de igrejas, Bolsonaro voltou atrás e disse que, embora o impacto financeiro fosse pequeno, a iniciativa foi vetada pela equipe econômica. A decisão foi comunicada por Bolsonaro hoje em reunião com o missionário R.R. Soares e o deputado Silas Câmara, um dos líderes da bancada evangélica no Congresso. E bastante popular contra os golpistas no governo Temer, o escracho está de volta. E desta vez o alvo foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Aconteceu no campus da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, onde funciona a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, voltada aos cursos de ciências agrárias, sociais, aplicadas e ambientais. A ministra foi convidada para ser paraninfa, a homenageada das 8 turmas de formandos do ano de 2019, que somam mais de 200 estudantes. Mas a escolha não agradou a todos. Nara Perobelli, formanda da 15ª turma de bacharelado em gestão ambiental, leu uma carta denunciando a política do governo e a destruição do meio ambiente promovida no Brasil. Vamos acompanhar. Temos a certeza de que a senhora ministra e o governo como um todo representam, geram e reproduzem em seu projeto de país esse modelo. Um modelo que é a cara da bancada ruralista. Um projeto de governo fundamentado e sustentado no capital e na desigualdade. Que em 2019 gerou incêndios de proporções assustadoras. Que prendeu e matou ambientalistas, indígenas, quilombolas, agricultores, mulheres, negros, LGBTQI+. Que buscou silenciar cientistas, pesquisadores, professores e todos que com dados escancaravam os problemas trazidos pelo tipo de agricultura que vocês incentivam com palavras e dinheiro. Não nos representa e não foi escolhida democraticamente uma paraninfa ou paraninfo que do alto cargo de liderança que possui escolha fazer política dessa forma.
Acreditamos, trabalhamos para isso e seguiremos na luta em direção ao sistema que, como diz nossa sempre presente Ana Maria Primavesi, não é para vender adubos e defensivos, mas para produzir bem e barato. A lei é clara. Integrantes da cúpula do governo são proibidos de manter negócios com empresas ou pessoas físicas que venham a ser influenciadas por suas decisões. A prática é um sinal de conflito de interesses e pode representar improbidade administrativas sob risco de demissão do agente público. Mas nada disso impede, segundo a Folha de São Paulo, que o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Eingarter, receba dinheiro de agências de publicidade e emissoras de TV contratadas pela Secretaria, Ministérios Estatais. Segundo a Folha de São Paulo, o pagamento é feito à FW Comunicação e Marketing, empresa em que o secretário segue como sócio principal desde que assumiu a SECOM em abril de 2019. O secretário possui 95% das cotas da empresa e sua mãe, Clara, outros 5%, segundo a Receita Federal e a Junta Comercial de São Paulo. A FW oferece o serviço de controle da concorrência, elabora estudos de mídia para TVs e agências e tem contratos com pelo menos 5 empresas que recebem dinheiro do governo, entre elas a Band e a Record. Diante dessa notícia que acabamos de ver, o Ministério Público de Contas vai pedir ao Tribunal de Contas da União que obrigue a SECOM a distribuir as verbas de publicidade do governo federal com base em critérios técnicos. Representação nesse sentido será apresentada depois de amanhã pelo procurador Lucas Rocha Furtado, quando o TCU volta do recesso de fim de ano. Aproximadamente 10 mil brasileiros usam medicamentos à base de cannabis em tratamentos medicinais. O principal benefício é amenizar os efeitos de doenças degenerativas que comprometem principalmente a locomoção. Veja na reportagem de Carlos Augusto Soares, da Rede Minas. Maria das Graças, há 3 anos, faz uso do óleo que tem como princípio ativo o canabidiol. O vidrinho costuma dar para 2 meses e custa em torno de R$ 250. Ela toma 12 gotas por dia para o tratamento da fibromialgia, doença que ocasiona dores nas articulações. Há 3 anos atrás, eu fui apresentada ao canabidiol, apresentada à associação, a AMAME, e me inscrevi e comecei a fazer o uso do canabidiol, né? Que é o princípio, o canabidiol é um canabinoide, princípio ativo da cannabis, né? Eu passei a fazer uso e acabaram-se as minhas dores. No Brasil, atualmente, cerca de 10 mil pacientes fazem uso de produtos à base da cannabis para fins medicinais. E tem, inclusive, autorização da Anvisa e da Justiça para importação. O oncologista Leandro Ramires é um dos maiores entusiastas do uso dos produtos à base da cannabis para tratar e amenizar os efeitos de doenças degenerativas que comprometem o funcionamento do organismo e a locomoção. Ela pode proporcionar alívio para inúmeras doenças que hoje não têm alívio satisfatório. São doenças muito graves, na maioria crônicas, degenerativas, que causam um impacto de custo não só na saúde privada, mas principalmente na saúde pública, devido ao número crescente de internações e tratamentos médicos decorrentes de complicações do tratamento dessas doenças. A recente resolução cria uma nova categoria chamada de derivados da cannabis, que não serão mais considerados como medicamentos. Esses produtos receberão uma autorização da Anvisa para que possam ser comercializados nas farmácias e drogarias no Brasil. Além disso, os produtos não poderão ser elaborados pelas farmácias de manipulação e sua indicação será exclusiva dos médicos. Os pontos positivos é porque aparentemente vai contornar o acesso de maneira mais fácil e dinâmica, menos burocrática, porque hoje exige uma importação, um processo de importação. Entretanto, para esses medicamentos estarem aqui no Brasil, eles vão ter que ter uma qualidade farmacêutica, ou seja, a Anvisa vai exigir desses produtores internacionais uma qualidade, uma expertise que eles ainda não têm. Se a produção não for feita no Brasil, a importação vai acontecer de qualquer modo, seja por um CNPJ, seja por um CPF. Se for pelo CNPJ, a chance desse custo cair é muito pequena. Algum avanço, né? Porque a gente vai avançando aos poucos, não é de uma vez.
mas ainda um avanço para favorecer grandes laboratórios. A Anvisa, ela tinha que olhar com talvez até mais seriedade e mais carinho esse problema. E para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal termina aqui, até o próximo, e a luta por direitos humanos e democracia continua. Você segue agora com a entrevista dada pelo ex-presidente Lula aos jornalistas Juca Kfouri, José Trajano e Thalita Galli.